Júlio Nascimento, informações do Guarani, diz aí, Júlio. Pois é, Batistão, o Guarani tem até o momento 4 nomes confirmados para a temporada 2022, zagueiros João Vitor e Derlan, os volantes Matson e também o Silas. Agora a expectativa é de mais anúncios, né? Nos próximos dias, a diretoria do Guarani, assim como em 2021, preparando para semanas antes da estreia no Campeonato Paulista o anúncio dos principais jogadores. Ontem, 3 jogadores praticamente acertaram com o Guarani. O goleiro Maurício Kozlinski, que estava no Atlético Goianiense, inclusive o jogador que já está rescindindo o contrato com o Dragão para assinar com o Guarani, e os atacantes Iago da Silva. Conversamos com o empresário do Iago da Silva na quinta-feira da semana passada, o Juan Casimiro, confirmou que chegaria no Guarani nessa semana para passar pelos exames, assinar contrato de uma temporada. Ele vai reencontrar o Maxwell, que foi aí, que formaram junto com outros jogadores o ataque do Cuiabá, que subiu na Série B de 2020, e o outro atleta é o Lucas Venuto, de 26 anos, que pertencia ao Santos, também rescinde contrato com o Peixe para assinar com o Guarani. São 3 nomes que serão anunciados nas próximas horas, e outros jogadores também na mira do Guarani, procura mais atletas, principalmente para o sistema ofensivo, e o Guarani está em busca de um meia. E está em busca de um meia porque a situação do Regis e do Andrigo segue indefinida. O Regis tem contrato com o Coritiba. Conversando com os colegas da imprensa paranaense, todos disseram a mesma coisa. O Coritiba tem um otimismo muito grande. O Coritiba já conta praticamente com o Regis para 2022. E o Guarani, no silêncio, quietinho, comendo pelas beiradas, garante que tem uma carta na manga pela permanência do jogador, mas a decisão, no final das contas, será mesmo do Regis. E a situação do Andrigo, que também tem proposta, a proposta da Coreia do Sul também vive uma situação de indefinição. Uma semana importante para o Guarani, Batistão. Semana que o torcedor vai saber a base do time que vai jogar o Campeonato Paulista de 2022 e principalmente se o Regis e o Andrigo permanecem na temporada por o Campeonato Paulista, CB? É isso aí, o Marcos Luiz está de férias, o Júlio Nascimento atualizando informações e daqui a pouco vamos debater aqui o Bugre. Antes tem mais informações do Guarani na tela da Band. O Guarani voltou aos trabalhos de olho no Campeonato Paulista. Os atletas se reapresentaram no Brinco de Ouro, onde vão passar por exames de praxe e avaliações físicas. O clube deve confirmar nos próximos dias a programação da pré-temporada. Os atletas que tiveram os contratos renovados e os reforços já participarão das atividades bugrinas nesta semana. Os laterais Diogo Matheus e Bidu, que não estiveram na reapresentação, são aguardados hoje. Ontem a atividade teve várias etapas. Após os testes físicos, houve um circuito já realizado no gramado. O superintendente de futebol Michel Alves e o técnico Daniel Paulista também falaram com os jogadores. Após as atividades, algumas novidades se apresentaram. Fala torcedor do Guarani, que é João Vitor, zagueiro. A expectativa está alta, conquistar todos os objetivos com o Guarani e, se Deus quiser, subir para a elite da Série A. Fala pessoal, aqui é o volante Matson. A expectativa é muito boa para esse ano, que a gente possa alcançar nossos objetivos e temos um ano muito abençoado, de muito trabalho. Fala torcedor, aqui é o Derlan. Estou muito honrado de estar vestindo essa camisa. Espero poder ter um bom ano de 2022 aqui. Podemos ter muitas conquistas e alcançar nossas metas. Fala torcedor do Bugrina, aqui quem fala é o Silas, novo volante da equipe. Espero que tenhamos um ano aí de muitas conquistas e vitórias e que possamos ser muito felizes juntos. O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 26 de janeiro, quando recebe o São Paulo no Brinco de Ouro, em Campinas. Bom, Júlio, como já tem um goleiro definido, né, o Kozlinski já foi contratado, dá para fazer um esboço qual é o time do Guarani? Claro que ainda tem um tempo até o início da competição, né? Ainda tem a pré-temporada e tal, mas hoje, se tivesse que colocar um time em campo, qual seria? Bom, vamos lá, Batistão, vou tentar arriscar um time. Maurício Kozlinski, né, deve ser o principal goleiro do Guarani. A lateral não mudou, tem o Diogo Matheus e o Lute, que aí vai dar preferência do Daniel Paulista. O Diogo Matheus foi titular em boa parte da temporada, machucou, depois veio o Lute. Vou até colocar o Diogo Matheus como titular aqui, porque ele jogou mais vezes do que o Lute. Aí a zaga tem o Ronaldo Alves, que permaneceu, Derlan, que veio da Chape, o João Vitor vem para ser um reserva, e o Bidu na lateral esquerda. Então vai memorizando aí, Batista. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Bidu. Perfeito. Meio campo com Bruno Silva, Silas ou Madison. São 2 reforços aí para a temporada de 2022.
Eu acho que o Silas até chega um pouquinho à frente por uma questão de característica, né? O Madison é mais parecido com o Bruno Silva. Então, Bruno Silva, Silas, aí a grande dúvida em relação ao meio-campista, se vai ser o Regis, o Andrigo ou outro. Como os dois não pertencem ao Guarani atualmente, não renovaram o contrato, a gente pode colocar também mais um volante aí no meio campo, né? O Eduardo Persson, por exemplo, para ser um jogador mais avançado. Aí na frente, o Lucão do Break, Júlio César e o Iago da Silva. Acho que o Iago da Silva chega um pouquinho à frente do Lucas Venuto. Seria essa a base do Guarani para o começo do Campeonato Paulista até o momento. Bom, Greg, assim, tá faltando meia, evidentemente, né? Sim. Porque se não der certo aí com o Andrigo e nem com o Regis, o Guarani vai ter que ir no mercado e apresentar um meia. Mas não é um time tão ruim assim não para começar, né? Não, claro que não. Se reforça no gol, né? Porque o Kozlinski chega para ser o titular e concordo com a contratação. Acho que o Guarani precisava de um goleiro com esse nome, né? Para chegar e ser uma referência realmente. Acerta o Guarani. O sistema defensivo, né? Tem ali o Ronaldo Alves, o Diogo Matheus, só tem a entrada aí de mais um zagueiro. Derlan e o Bidu na lateral esquerda. No meio de campo, o Bruno Silva sempre um volantão ali, um cara experiente, capitão do time, né? Reforça ali com mais um. Claro que o Rodrigo Andrade fez uma temporada muito boa, mas eu acho que a mudança também é necessária. Agora, Batista, o Guarani precisa definir logo essa situação do meia, né? Precisa definir logo. Olha, o Regis, o Andrigo não dá certo, vai atrás ao mercado. O Guarani precisa iniciar o ano já com uma base, né? Pô, você iniciando com uma base já fica melhor, já te dá um suporte para o decorrer da temporada. Na frente, Júlio César, Lucão do Break, e eu ainda acho que o Venuto, se chegar mesmo, se for concretizada a contratação, vem para ser titular. Porque é parecida a característica com o Bruno, jogador de velocidade, né? Inclusive lá no Santos, lá foi contratado para ser o reserva do Soteldo, né? Que tem uma característica parecida. Então eu acho que o Venuto chega. Tá bom, eu acho que ficou um bom time, sim, uma boa base para iniciar o ano. Esse Venuto, se for confirmado, eu acho que tem tudo para ser a melhor contratação de ataque, se bem que o Guarani contratou pouco até agora. Mas ele é um jogador realmente, dentro disso que o Gleger falou, de muita movimentação. E eu queria chamar a atenção das caras novas, como eu falei aqui agora do Fabrício Dornelas na ponte, esse Derlan, que está vindo da Chapecoense, que apareceu aí agora na nossa matéria, o Derlan, ele é um canhoto nato, cara. Mas ele tem uma facilidade com o lado esquerdo. E anote aí, você, é muito bom jogador. Você, torcedor do Guarani que está nos vendo aí, que vai comparecer no Brinco, que vai acompanhar os jogos aqui pela Bandeirantes, pode se acostumar com um zagueiro que sai metendo bola. Que sai metendo bola comprida. Que vira de um lado para o outro. Não é zagueiro que sai tocando aquele negocinho ali de saída de 3. Nada disso. Ele tem muita qualidade, bota muita fé no próprio taco. Esse moço aí, ó. E ele sai virando bola comprida. Eu aproveitei bastante alguns vídeos dele que eu andei olhando e chuta forte. E bola aérea ofensiva, ele é um terror contra a zaga adversária. Então acho que o Guarani contratou um belíssimo zagueiro. Tô para dizer para vocês que esse moço aí vai dar um encaixe de zaga melhor do que o Thales, com o Ronaldo Alves que permaneceu. Melhor do que o Thales e melhor do que o Carlão. Só que aí o Ronaldo Alves vai fazer o lado direito e com o Thales ele fazia o lado esquerdo. E o Derlan vai fazer o lado esquerdo. Mas eu tô assim, na teoria, de repente não dá certo, né, cara? Mas pelo que a gente conhece da experiência do Ronaldo Alves e pelo que eu tenho visto desse jogador aí, eu acho que vai ser uma baita de uma zaga, inclusive com um balanço legal. Um destro e um canhoto. E o Guarani tem estreia marcada para o dia 26, estreia em casa contra a equipe do São Paulo. Já tem alguma informação, Júlio, sobre o preço do ingresso? A federação se manifestou. O torcedor começa a perguntar, né, qual vai ser o valor do ingresso no Campeonato Paulista. Houve, inclusive, uma surpresa negativa quando o público voltou à Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Guarani reclamou o preço do ingresso muito caro. E para o Campeonato Paulista, qual é o valor? Já tem? Não, Batista, acho que essas informações sobre ingresso, né, elas serão confirmadas na semana anterior ao jogo. Inclusive,
Ainda não sabemos se o jogo de fato será no dia 26, né? A Federação Paulista ela faz uma tabela básica com as datas, né? Mas ela vai começar a distribuir esses jogos na semana do dia 26. Então o Guarani, até por jogar com o São Paulo, de repente é o jogo da televisão, teve mudança aí de emissora que detém os direitos. De repente o jogo do Guarani até será mesmo no dia 26, porque o São Paulo é o atual campeão e o atual campeão sempre inicia no dia estipulado pela Federação Paulista, mas em relação a ingressos, ao horário do jogo especificamente e outros detalhes da partida, saberemos lá para o dia 20, para o dia 19, aí teremos informações mais concretas. E só uma informação sobre o Daniel Paulista. Daniel Paulista estava finalizando um curso da CBF no Rio de Janeiro, mas esse curso ele se estenderia por toda a semana, então ele precisaria ficar no Rio até sábado ou sexta-feira. Então, por uma decisão do próprio Daniel Paulista, ele volta para Campinas para acompanhar a reapresentação do Guarani e ele finaliza esse curso num outro momento lá na CBF. Mas é possível fazer isso? Trancar o curso nesse momento e voltar com ele depois? Olha, Batista, foi essa informação passada, inclusive, oficialmente pelo Guarani, né? Então, acredito que sim. O Guarani passou que o Daniel Paulista vai completar o curso numa outra data, quando ele tiver mais espaço na agenda. O Gleger fez esse curso lá no Rio de Janeiro para treinador, mas tem classificações, né? Você fez qual curso? Eu tenho até o Pro. E o último? É o Pro. O último é o Pro? É o Pro. Para você trabalhar fora do país é só com o Pro, né? E aí você tem que concluir, tem a licença C, B, a licença A e a Pro. Né? E aí, só que é o seguinte, quando você faz a Pro, aí acho que 2 anos você tem que renovar novamente, né? E você vai renovando, você tem a carteirinha lá e vai pedindo a renovação e você tem que novamente fazer o mesmo curso. Né? Claro que com algumas modificações. Mas tem as renovações, sim. Pode ser que seja isso. Pode ser que o Daniel Paulista esteja atualizando o curso. Não, né? sim, é bem provável que seja isso. E aí interrompeu e daqui a pouco termina a atualização. Exatamente, né? Porque se ele não tivesse curso algum, ele não poderia trabalhar, né? Não poderia, a CBF não permite mais, Não né? permite mais. Inclusive em todas as divisões. Não permite. Não permite. Ô, Batista, você perguntou para o Nascimento aí sobre dica, se tem já alguma previsão de preço de ingresso. Quer uma dica ou não? Sim. Vou mandar na gaveta agora aí. Recebi a informação, você é amigo pessoal dele, Gleger, que o Chitão já está gastando por conta o cachê. Já? Pelo fato da vinheta que vai ser utilizada. Você já sabe, então. Aí. É nessa linha aí. Já tá gastando o cachê? O Chitão parece que já tá tomando uma por conta. Gleger jogou bola no final do ano aí, nos 300 jogos que ele andou fazendo aí, de final de ano. Foram mesmo. Um dos jogos foi com o Chitão. O Chitão joga alguma coisa? Ele entende de futebol, porque já bati papo com ele sobre futebol. Agora, jogar nunca vi. Só que o Chitão, nesse momento, nesse último jogo que teve, ele joga uma bolinha, joga de atacante, mas nesse último aí ele estava em fase de transição. Ele não participa. O Chitão é um centroavante, conhecido também como... 2 miguezão no jogo. Não. O Gleger. Chitão e outro Chitão. Chitão é centroavante samambaia, nunca sai da área. Não, mas eu joguei. Mesmo que seja 15 minutos, essa daí. Mesmo que seja 15 minutos, eu joguei. É que aí, né, tem muita gente para entrar, né? Aí a gente deixa o pessoal jogar também.